E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho hoje acerca do corpo glorificado. Muitos sabem que o corpo glorificado é um corpo imortal, incorruptível, impossível de pecar, é um corpo que nos dá muitos poderes, é um corpo semelhante ao corpo de Jesus, mas eu vou entrar em um aspecto aqui que poucos sabem, pelo menos eu nunca ouvi, né, ninguém falar acerca disso quando se fala acerca da ressurreição. Fala, sim, acerca de um corpo que pode ser trasladado, é um corpo que você pode comer, pode passar pelas paredes, ok. Mas esse aspecto aqui poucas pessoas falam. Então vamos lá. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 42, vai dizer assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu uma vez expliquei isso, porque tem muitas pessoas que pegam essa palavra corpo espiritual e interpretam como se fosse um corpo que é só espírito, não tem nem carne, não tem nem ossos. Não. O corpo é assim chamado de espiritual porque é um corpo que não é natural, como o próprio texto diz, ou seja, que só age através das leis da física. Mas um corpo espiritual é um corpo que age não apenas nas leis da física, mas acima dela, ela sobrepuja as leis da física. Então, ao mesmo tempo que eu sou um corpo físico, ele é um corpo super poderoso que, se quiser ser transladado, se quiser passar pelas paredes, ele pode passar, porque não é um corpo simplesmente natural, mas é um corpo que, ainda que seja físico, é um corpo espiritual. É a mesma coisa que eu pegar meu braço e esticar meu braço em 2 quilômetros. Passar a esticar meu braço em 2 quilômetros, ficar só crescendo ali, 2 quilômetros. Entendeu? Né? Ou seja, é físico, mas é algo espiritual. Né? Porque nenhum corpo natural faz isso, mas um corpo espiritual faz. Vamos lá. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, qual é a imagem do celestial? Qual é a imagem que é do céu? Qual é a imagem que é do segundo Adão? É um espírito vivificante. Tá? Que é o que está aqui no verso 45. O primeiro homem é natural, ou seja, é alma vivente. O que é alma vivente? Aquele que é receptáculo do espírito, receptáculo da força. Mas o espiritual, ele é muito mais do que isso. O espiritual, ele emite espírito, certo? O natural recebe espírito, mas o espiritual emite espírito. Olha o que está aqui em João, no capítulo 7, versículo 39. Vamos ver aqui, João, capítulo 7, versículo 39. Bom, vamos ler a partir do versículo 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, como Jesus não tinha sido glorificado ainda, Jesus era uma alma vivente, ele recebia, ele mesmo diz que vivia pelo Pai. Tá? Então ele recebia o Espírito, ele sim
fazia os milagres, fazia as curas dele pelo Espírito, pela virtude que fluía dele. Mas isso era um poder que emanava dele, da mesma forma que este poder emana de nós. Mas ele ainda era alma vivente. O que o texto aqui está dizendo é que nós deixaremos de ser alma vivente e passaremos a ser espíritos vivificantes. Jesus ali, ele curava sim, né? Ele dava poder para que os discípulos expulsassem os demônios, ok, você vê isso, né? Os discípulos expulsando os demônios, porque o reino de Deus já havia chegado. Mas o texto fala que havia algo ainda superior a isso, que os discípulos iriam receber, mas que Jesus não poderia dar porque ele ainda não tinha sido glorificado. Depois que Jesus é glorificado, ele deixa de ser alma vivente, porque ele recebia o Espírito do Pai, e esse poder ele transmitia aos discípulos. Agora, Jesus, ele tem vida em si mesmo. Você se lembra lá de João, no capítulo 6, quando ele vai falar que quem não comesse do corpo dele, quem não bebesse do sangue dele, não teria vida em si mesmo? Então, hoje, eu não tenho vida em mim mesmo. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não vivia por si mesmo, ele vivia pelo Pai. Quando ele ressuscita, não é que ele é emancipado do Pai, mas agora ele tem poder para enviar do seu próprio Espírito, porque agora ele é Espírito vivificante. Então, quando eu curo alguém ou quando eu estou ministrando alguma bênção espiritual sobre alguém, não é de mim mesmo, é do Filho. Quando eu ressuscitar, eu terei vida em mim mesmo. Eu poderei fazer isso de mim mesmo. Claro que vai ter total interferência no Filho em mim, porque seremos uma unidade perfeita. Paulo disse que, lá em Efésios capítulo 5, que deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Grande esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Então, nós seremos uma só carne com o Filho. A igreja será uma só. Isso vai ser indivisível, né? Jesus falou em João capítulo 17, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que eles sejam um em nós, para que seja perfeita unidade. Então, uma perfeita unidade é o Pai, o Filho, os filhos com a intermediação do Espírito. Contudo, tudo que Jesus fazia era de total dependência do Pai, aqui na terra. Depois que ele ressuscitou, não é que ele se separou do Pai, mas agora ele tem vida em si mesmo. Essa vida em si mesmo capacitava Jesus a transmitir do seu próprio Espírito para os seus muitos irmãos. Hoje nós somos alma vivente e não vivemos por nós mesmos, mas quando ressuscitarmos ou os que estiverem vivos serem glorificados, terão vida em si mesmo. Não seremos emancipados do Filho, separados do Filho, mas nós teremos vida que flui de nós mesmos. Vamos dar um exemplo clássico disso aqui que está lá em Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Olha o que diz aqui a partir do versículo 19. Por exemplo, os querubins aqui de Ezequiel capítulo 1, eles não são alma vivente, eles são espíritos vivificantes. Olha o que diz aqui, né? Capítulo 17, a partir do versículo 18. Diz assim, Ezequiel 1, 18. Ezequiel 1, 18. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam defronte deles.
Porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que esse aqui são as rodas, não tem nada a ver com roda, não estou chamando aqui circular, mas tudo bem. Esse aqui são as rodas, esse aqui são os espíritos, são os seres viventes, os 4 seres viventes estão aqui. E aqui estão as rodas. Ok. O que os espíritos dos seres viventes faziam? Enviava, né? Aqui, ó, vamos botar para cá, melhor. Eles enviavam do espírito deles, né, para os seres, para as rodas. E elas ficavam o quê? Entrelaçadas ali, ó, ligadas aos seres viventes. Os seres viventes subiam, as rodas subiam. Os seres viventes vinham para cá, as rodas vinham para cá. Os seres viventes vinham para lá, as rodas, ou seja, descia. Por quê? Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Isso é ser espírito vivificante. Por que nós obedecemos a Jesus em tudo? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, a pergunta fica aí. Qual é então a função, né, de ser espírito vivificante no reino de Deus? Né? Se você entende que no reino de Deus só vai haver no reino de Deus só vai haver igreja, realmente fica assim, motivo algum de haver ali o espírito de nós ali nas nações, porque não existem nações. Para que nós vamos transmitir vida? Mas se você enxerga as nações no reino, aí você já sabe para que esse espírito de ser vivente que somos nós, que teremos esse segundo Adão, né, em nós, para que vai servir? Para quê? Para que as nações vivam por nós. Certo? E isso é tão interessante que você chega aqui em Apocalipse, no capítulo 21, aliás, 22, versículo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz assim: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore, no singular, são para a saúde das nações. Olha aí, né? É a árvore da vida. Você sabe muito bem que eu entendo que essa nova Jerusalém aqui é a esposa do Cordeiro. Ela transmite, né, uma mensagem espiritual com implicações literais, diferente de Ezequiel, que transmite uma mensagem literal com explicações espirituais. Aquelas árvores de Ezequiel é para o reino milenar, mas ali são muitas árvores. Essa aqui é uma só, não são várias, é uma. Tá? E essa árvore da vida aqui está dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, para mim, é a igreja. Então, a igreja que tem em si a vida, que é o Cristo, o corpo de Cristo ali, ela vai transmitir, isso aqui são figuras de linguagem, folhas, né? Elas não vão comer do fruto, mas vão sobreviver das folhas. Então, as nações, elas vão respirar, viver eternamente, porque a igreja vai transmitir através das folhas, de figura de linguagem, a vida para elas. Então, por isso que nós estaremos com o corpo glorificado. Não apenas um corpo glorificado, mas espírito vivificante. Uma vez glorificado, teremos capacidade semelhante ao de Jesus, porque é um corpo semelhante ao dele, e ele transmite vida para nós. E nós, agora como vida em nós mesmos, o que é vida em nós mesmos? Capacidade de transmitir vida para o outro. Jesus, ele não tinha vida em si mesmo, ele não era glorificado ainda, não poderia enviar do seu Espírito. Ele vivia pelo Pai. Agora ele tem vida em si mesmo, transmite vida para nós. Hoje vivemos pelo Filho, mas nós teremos vida em nós mesmos. Vamos transmitir vida às nações e as nações viverão por nós. Nós é que traremos saúde para as nações. Ou seja, assim como aqueles seres viventes lá no céu, eles fazem todo o trâmite para que as rodas obedeçam os seres viventes, as nações, claro, aqui nós herdarmos, né, porque uns herdarão uns e outros herdarão outros, né,
as nações que nós regemos, que nós governarmos, que nós reinarmos, elas viverão por meio do Espírito que há em nós. Então nós transmitiremos, nós como agora a vida em nós mesmos, poderemos transmitir como Espírito vivificante vida para as nações. Essas são as folhas, né? Folha da ideia de fotossíntese, ou seja, vamos trazer vida para eles, certo? Uma figura de linguagem, mas a gente que já tem uma visão mais avançada, mais profética, a gente consegue entender o que isso quer dizer, certo? Então fica aí uma explicação bem básica, já que tem pessoas que olham para esse texto e não conseguem entender como é que as nações vão precisar de folhas. Vão precisar porque elas não terão corpo glorificado, elas não foram predestinadas para isso. Só quem terá corpo glorificado vai ser a igreja. Como eles não terão corpo glorificado, eles terão que sobreviver de alguma forma. Como a árvore da vida já faz parte de nós, porque a árvore da vida é o Cristo e nós fazemos parte do Cristo porque é o corpo de Cristo, então eles terão um escape para poder viver eternamente, que é por meio da igreja, que é por meio do Cristo, que é por meio do Espírito que vai fluir de nós, chegará até eles e por nós eles viverão eternamente. Certo? Bom, é isso daí, né? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica essa palavra em nome de Jesus.